dia, web espectadores da TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular. Hoje é 21 de novembro de 2019. Estamos iniciando mais um TV Itajubá Entrevistas. Hoje, nessa manhã gostosa, que não tá tão quente, né? Tá gostosinho, tá bom. Sempre sobre... Hoje nós vamos falar sobre o TEA, né? Transtorno de espectro autista. Sempre sob o oferecimento da Eletel, que é a nossa rede de franquia autorizada da Oi TV Livre aqui em Itajubá. Pensou em TV digital e internet pré-paga, falou com a Eletel, que tem qualidade, preço bom, preço justo, certo? Para você que não tá tão satisfeito com a sua internet ou então que você quer juntar essas duas coisas, né? Qualidade e preço bom. E a Eletel está dividindo tudo em 12 vezes sem juros. Não é bacana, não é legal? Então liga para cá, faça o seu orçamento. Certo? Sem compromisso nenhum. Você pode mandar uma mensagem até via WhatsApp pelo telefone 99986-1444 ou você pode ligar para fazer o seu orçamento ou já adquirir pelo telefone 3621-4600. Certo? E também sempre sob o oferecimento também do estúdio Ultravioleta, que é o estúdio da Alzira, sempre com uma promoção ótima. Promoção de mão e pé por R$25 e mão, pé e escova por R$60. Ok? É pra divar. Que mulher que não gosta de divar, né, gente? Então, estúdio Ultravioleta, certo? Vamos iniciar, então, o nosso programa de hoje com um tema muito atual, que é o TEA, certo? E para isso nós vamos conversar, e o primeiro simpósio itajubense do TEA também, né? O primeiro simpósio itajubense sobre o transtorno do espectro autista. Para isso, nós estamos aqui com Rafael, personal trainer. Tudo bem? Bom dia. Bom dia a todo mundo. É o Rafa, né? Como todo mundo te conhece. Verdade. Rafa, personal trainer. E também com a fonoaudióloga Lídia Gonçalves. Bom dia a todos. Bom dia. Que eu já conheci a Lídia pelo Instagram. Isso. Antes de conhecer pessoalmente, ela entrou aqui, eu olhei e falei, conheço esse rostinho. Aí eu falei, pronto. Quando ela falou que eu sou fonoaudióloga, eu falei, pronto. É ela que eu fico vendo dicas, fico vendo ela lá no Instagram. Bem bacana. Que bom poder conhecer vocês pessoalmente, viu? E tá aqui. É uma alegria mesmo. Prazer é nosso. Prazer. Que bom. Vamos falar um pouquinho sobre o TEA? Vamos lá. Vamos. Que legal, né, gente? Que bom que a gente pode conversar abertamente sobre o assunto, né? Claro. Tudo começou com um simpósio, mas antes disso eu queria que vocês se apresentassem, assim, para que todo mundo pudesse conhecer, né, direitinho. Você pode se apresentar, Rafa? Claro. Meu nome é Rafael D'Angelo Ribeiro. Atualmente eu trabalho como personal trainer. Eu trabalhei muito em escola, tenho formação em licenciatura pela Unipac, bacharel pela Leonardo da Vinci. E aí, nesses anos de caminhada, tanto no território escolar, quanto também dentro das academias, a gente vê a necessidade de estar buscando formação, de estar aprimorando conhecimento e também ser propagador de formação e de conhecimento. E é nessa área que a gente tem trabalhado agora, ultimamente, para que quanto mais conhecimento, mais qualidade de vida Sim. as pessoas que estão ao nosso redor, a nossa sociedade, possam ter. Não é pouca coisa não, tá, gente? Estão pensando? É de peso aqui hoje. Eu sou Lídia, sou fonoaudióloga. Eu sempre falo que antes de ser a fono Lídia Gonçalves, eu sou a tia Lídia. Ah, é? Por que a tia Lídia? Dos meus pequenos, né? Então, assim, a gente tem estudado muito a questão do autismo. Eu sou mestra pela Unifei, estudando políticas públicas para pessoas com deficiência. Olha, que e tenho me dedicado, assim, nesses anos a estudar e me aprofundar no autismo. Mas eu me realizo mesmo lá no chão do consultório com as minhas crianças, né? Então, por isso que eu falo que, em primeiro lugar, eu sou a tia Lídia dos meus pequenos. Entendi. Certo. Bom, antes da gente falar, a gente vai falar sobre o simpósio, né, que o Rafa organizou, né, produziu. E aí, vamos conversar um pouquinho, né, nós vamos conversar aqui na nossa sala sobre o TEA, né? É um assunto que cresceu, né, tá ganhando um espaço que ainda não é, vamos dizer, o espaço ideal, né? Mas está ganhando, né? Estamos começando a conversar, né? Estamos começando a querer entender o que é o TEA. Então, pra gente
começar do comecinho mesmo, vamos explicar, vamos trocar essa ideia do que é o TEA? Certo, então assim, o TEA é uma abreviação para transtorno do espectro do autismo ou transtorno do espectro autista. Né? Nós conhecemos por essas duas nomenclaturas, Sim. que é o autismo. Então é um transtorno do neurodesenvolvimento. E aí, Drica, a gente já começa a desmistificar uma coisa, que autismo não é doença. Tá? Muitas pessoas acham que o autismo é doença. Não é. É um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, a forma com que esse cérebro funciona, como essas redes neuronais funcionam, é um pouco diferente das pessoas de desenvolvimento típico. E aí a gente já desmistifica a segunda questão. Normal e anormal, tá? Então a gente não fala um cérebro normal e o cérebro autista. É o neurotípico e o atípico. Porque eu não sou normal, você é? Você é, Rafa? Então é muita pretensão. Não dá pra dizer isso. Dizer que aquela pessoa com deficiência, uma pessoa com necessidade especial, ela é... Né? Se a gente fala que a gente é normal, o que a gente quer dizer do outro? Exatamente. Então, olha, isso que a Lídia está dizendo é uma das coisas que a gente tem que... Você começou muito bem, né? Que é desmistificar isso. E a gente tem mesmo essa coisa de dizer isso, né? Um cérebro normal, uma pessoa normal e essa é uma pessoa normal. Sobra o que para outra, né? Então é um desenvolvimento, então é o cérebro que se desenvolve de uma forma ele funciona de uma forma diferente. Diferente. Isso, tá? Que a gente fala que é atípica. Sim. Tá? A gente tem aquele desenvolvimento esperado, aquelas redes neuronais funcionando de uma forma. Que a gente pode dizer que a maioria das pessoas. Sim. Por isso típico. Ok. Tá? Porque é o que a maioria das pessoas apresenta. Sim. E tem o cérebro com outras características de desenvolvimento. Tá? Certo. E o que caracteriza esse transtorno? Tem duas características importantes, que é o que a gente chama de díade do autismo. Díade porque são duas, tá? Alterações na comunicação e interação social e comportamentos restritos e repetitivos. Então o diagnóstico ele é feito dessa forma. Tá? Vamos dar uns exemplos desses dois exemplos? Vamos. Então, vamos pensar em alteração na comunicação e interação social. Certo. Tá? Essa alteração ela pode ser na quantidade, ou seja, aquela criança que não fala, ou fala menos, ou fala muito pouco. Tá? Então, uma alteração na quantidade de comunicação apresentada, sim, ou ela pode ser na qualidade. Às vezes a pessoa fala, a criança fala e fala muito bem, tá? Essa oralidade dela é muito boa, mas ela tem dificuldade em interagir com o outro. Então, vou dar um exemplo de um paciente meu. Certo. Ele pronuncia muito bem as palavras, mas ele chega na minha sala e fala assim: o pneu do carro do meu pai furou. O pneu do carro do meu pai furou. E se eu deixar, ele repete isso 20 vezes. Ou seja, ele fala muito bem, mas ele não está se comunicando. Ou ele quer se comunicar, mas ele não está conseguindo, então ele usa essa repetição de palavras para se comunicar. Um outro exemplo de alteração na qualidade da comunicação ou na interação social é, por exemplo, assim, dificuldade em entender palavras de duplo sentido. Tem muito disso. Sim, né? Tá? Então falar assim, hoje está chovendo canivete. A criança não vai querer sair de casa, porque acha realmente que vai chover. Ela realmente acha que o canivete está caindo, sim, do céu. Sim. Tá? Então são essas alterações na comunicação. Então muitas vezes eu recebo o paciente, os pais na clínica e falam assim, mas meu filho fala muito bem. Mas quando eu vou avaliar essa fala, essa linguagem, eu vejo que ela não está funcional. Ok? Então, muitas vezes, o que salta aos nossos olhos é a ausência da fala, aquela criança, sim, que não fala. Aí você já vê, não, já tem alguma coisa que precisa ser investigado. Sim, mas às vezes essas nuances são bem sutis. Por isso que precisa de uma avaliação. Por isso que a gente precisa desse profissional, precisa, né? Com certeza. Porque é difícil um familiar, né? A gente, é o que você disse. A mãe ou o responsável fala, não, mas ele conversa, né? Mas é realmente... Às vezes está repetindo frase de um filme, isso acontece muito. Ou fala uma frase totalmente descontextualizada. Isso a gente observa principalmente nos adultos. Tem muitos adultos com autismo que estão nas universidades. Sim. Muitos, sim, né? E aí o que a gente observa? Às vezes
fala inadequada no momento que não deveria ser. E não é que a pessoa faz isso porque ela quer, porque não tem essa percepção social, ou é uma percepção diferente da nossa. Então, às vezes, um comentário inadequado, fora de hora. Sim. E quando a gente fala de níveis? Tá. Existem 3 níveis, tá? O nível 1, nível 2, nível 3. Então, o nível 1 é o leve, nível 2 moderado, nível 3 é o severo. O que determina o nível? A capacidade de conseguir fazer as atividades de vida diária com apoio ou sem apoio. Okay. Na verdade, todos esses níveis necessitam de apoio. E também aí, uma terceira questão para a gente desmistificar o autista leve. A gente fala, ele é autista, mas é autista leve. Então, Como ele se ele não precisa precisasse de apoio, mas ele precisa. Apoio. Ele precisa de apoio na escola, ele precisa de apoio em casa, ele precisa de uma mediação na aprendizagem, na relação social. Então, esse é um risco que a gente cai. Também muitos pais que eu recebo no consultório, eles falam isso pra mim. Meu filho tem autismo, mas é autismo leve. Mas não é um autismo leve. A maioria dos meus pacientes, eles estão entre autismo moderado e severo. Eles precisam de muito apoio. Mas aí chegou com o responsável já achando que era leve. Leve, como se aquilo fosse, é leve, então tá ok. Não vai ser preciso fazer muita coisa, mas esses apoios são necessários. Eu escuto isso às vezes de professores. Eu tenho um aluno com autismo. Mas é autismo leve. Gente, isso é muito sério. Vamos chamar aqui, é muito sério. Por conta que se precisa de um profissional. Quem dá quem bate esse martelo, né, é o profissional. Né? Se é leve, se é moderado, se é o profissional. Então, assim, o que a gente pode ter? A gente tem alguma suspeita, né? Olha, eu tenho uma suspeita porque eu tô notando algum comportamento atípico, algum comportamento diferente. Então, vamos investigar sempre, né? O investigar sempre. Porque realmente, às vezes, essa criança não está desenvolvendo da forma que ela poderia, que ela tem capacidade de desenvolver, né? E está sofrendo. Sim, e é uma luta contra o tempo, Drica. Se a gente está pensando num transtorno lá do neurodesenvolvimento, a gente tem essas janelas de oportunidade. Tem que começar a intervir ali já. Quanto mais cedo, melhor. Mais cedo, melhor. E essa intervenção ela tem que ser precoce, ela tem que ser intensiva. Então, por isso, por exemplo, quando a gente fala, como aconteceu no simpósio, que foram vários profissionais, né, Rafa, de diferentes áreas. E até antes na nossa conversa, a gente estava falando, Rafael comentando como a gente estava alinhado nas palestras. Sim. Porque a gente precisa ter uma linha de trabalho e trabalhar da mesma forma. As 2 psicólogas mesmo que participaram, a Ana Luísa e a Larissa, eu trabalho muito junto com elas. Porque a gente estabelece objetivos para os pacientes, a gente faz da mesma forma. Então, isso é muito importante. Tá? Ter esse conhecimento e caminhar junto. E junto com a família também. E junto com a família, gente. Isso é necessário, né? Porque geralmente é a família que dá esse primeiro passo. Sim. Né? Então, eu ouço muito nas escolas, né? Porque eu trabalho com teatro, então eu ando muito pelas escolas. E algumas queixas, até que eu vejo dentro da escola do meu filho, é exatamente isso. Às vezes o corpo docente da escola eu estava conversando com uma conselheira tutelar também, me disse isso. Ela falou, olha, um dos maiores obstáculos que a gente encontra é o seguinte, os pais não aceitam. Tem essa aceitação, né? Não, eu não quero levar, não, meu filho não precisa, não, ele tem alguma coisa, mas é normal, é o normal, mas é típico, né? Como você disse. Né, é o jeito dele. Então, assim, não precisa buscar. Eu sou assim também, não sei quem da família também era. Sempre familiar. Né? Sempre então, assim, não, gente, não existe isso, né? Se às vezes a gente não consegue, porque às vezes nós, né, responsáveis, quem tá dentro da casa com a criança ou com o adolescente, né, às vezes a gente realmente não é de maldade, mas às vezes a gente não consegue ver. Às vezes já tá convivendo, não, mas é o jeito dele, não, mas ele é assim mesmo. Ele é assim mesmo. Claro, todos nós somos assim da forma, né? Mas
tem essa coisa de ter que investigar, né? Já teve uma ajuda, por exemplo, da escola, olha, nós estamos percebendo algum comportamento, né? Tem que investigar isso. Então, é legal investigar, por mais que né? Por mais que a gente ache que não. Eu acho que não é um TEA, não é um transtorno de espectro autista, né? Mas se houve essa observação, né, de algum órgão, de alguma pessoa, né, que a gente dá de prestígio, fala, opa, peraí, vamos ver, né? Vamos ver, porque às vezes a gente pode até se surpreender. Sim, e o que eu percebo também, Drica, é que os pais, eles vivem mesmo esse processo de luto, e eu entendo isso, né? Eu procuro estar muito próxima aos pais dos meus pacientes, e eu entendo quando eles acham que é um autismo leve, ou que eles acham que não é nada. Eu sei que não é fácil. Não é? Né? É um processo. Mas como eu tenho trabalhado? Eu trabalho com ênfase em análise do comportamento aplicada. Que o pessoal conhece como ABA, tá? Certo. Quando a gente trabalha com ABA, a gente não pensa muito no diagnóstico em si, no nome que isso tem. Mas a gente trabalha os comportamentos. Então, eu tenho apresentado para os pais os comportamentos. O que está em excesso e o que está em falta. E eu percebo que aí a adesão é melhor, porque aí você aponta algo mais nítido, mais palpável. Então, por exemplo, uma criança com 2 anos, que está falando 2 palavras, papá e água, está muito atrasado, não é pouco não, é muito, tá? E a gente pensa, não, mas vai passar. Com 2 anos ela tinha que estar fazendo frases. Então, mostre isso para os pais. Então, olha, ela não apresenta os pré-requisitos ou ela está falando muito pouco. Então, a gente precisa trabalhar isso. Então, a gente tira um pouco o foco do nome que isso tem. Sim. Porque, às vezes, a gente não fecha um diagnóstico muito cedo. Às vezes, sim, mas às vezes os médicos demoram um pouco mais. Mas isso não importa. Isso tem que ser trabalhado de qualquer forma. Tem que ser trabalhado. Porque se não fechar diagnóstico, ok, a gente estimulou essa criança e tudo bem. Sim. Eu não vejo que problema. Só benefícios, na verdade, né? Sim. O que essa criança vai ser prejudicada se passar por uma estimulação de fala? Não vai ter prejuízo nenhum. Sim. Independente, ela está precisando daquele trabalho. Uhum. Isso mesmo. Então, é isso que eu tenho apontado para eles. E eu acho que isso, a aceitação fica um pouco melhor e a gente consegue ter objetivos para o nosso trabalho. Legal, deixa eu contar um caos. Mineiro gosta de caos, né? Mas vou só fazer uma analogia. A minha mãe, acho que eu até falei, foi em off com alguém isso, sobre a gente ter que ouvir o profissional. A gente pode achar tudo que a gente quiser, né? Eu acho isso, a gente acha muita coisa, mas é o profissional, né, gente? Ele estuda pra isso, ele é daquela área. Então, minha mãe tinha saído, ela teve um AVC, né? E ficou mais pra lá do que pra cá, né? Até o doutor Camanducaia virou pra gente, depois ela tá ótima, né? Ficou com sequela praticamente nenhuma, assim, foi ótimo. E aí até o doutor Camanducaia disse, olha, o que aconteceu com a sua mãe, ele não disse que era um milagre, mas ele disse que o que aconteceu com a sua mãe, a ciência não explica, né? Não explica o que aconteceu. O que deu nela, a forma com que ela chegou aqui, né, e até o tratamento, era pra vir a óbito, mas tá aí, né? E a véia tá lá, fervendo, xingando todo mundo, brigando. E aí, vou até deixar um beijinho pra minha mãe, essa guerreirona. E aí, tá, aí foi pra casa, tal, agora vamos cuidar, né, dela em casa, né, porque vai voltando, ela reaprendeu tudo, a pegar na caneca, comer, tudo novamente, mas ótimo, tá ótima. Mas aí ela tinha ela tremia-se um pouquinho, ela ficava tremendo, às vezes um pouquinho assim, sutilmente. E aí, tá, né, aí foi a doutora do postinho de saúde do bairro, né, foi visitar, a gente chamou, vai visitar e tal. Ela foi visitar. Aí ela foi fazendo as perguntas, fez algumas perguntas pra mim, e ela falou assim, e essa tremidinha, ela tá dando desde quando? Aí eu falei assim, aí eu fui apontando um monte de coisa que visivelmente estava fora do contexto, do normal, e essa tremidinha eu falei, não, mas essa tremidinha ela tem mesmo. Que vergonha, gente. Sabe, se for vergonha depois disso. Não, essa tremidinha ela tem mesmo. Aí ela falou assim, peraí. Aí foi medir a temperatura, tava com uma febre alta, que a gente não viu porque era interna,
ela não dava muito, como ela já estava mais madinha por causa da pós-cirurgia e tudo mais, a gente achou que era normal. Aí ela falou assim, não, tá com uma febre alta. Aí foi investigar o motivo da febre, era uma infecção na urina, que já tinha espalhado um pouquinho, e que olha que se não tivesse visto e cuidado, essa infecção poderia generalizar, já juntava com a idade, com tudo mais. Olha, então eu falei assim, meu Deus, como é importante o profissional. A gente não pode sair por aí dando laudo pros outros, A gente não pode fazer isso, porque nós não somos os profissionais para poder fazer isso. A gente pode achar alguma coisa, né? Falar, então a gente tem que estar atento a essas coisas, né? E não é diferente nesse caso. Bom, já falamos das características, explicamos um pouquinho o que é melhor o TEA. Vamos falar dos aumentos dos casos. A gente está ouvindo falar muito. Tem pais reclamando aí da espera até na fila da PAI, né? Que aumentou demais. E não sei se não está dando conta da demanda. A demanda está muito grande. E alguns têm até uma polêmicazinha, uma rixinha, porque assim, alguns dizem que, não, hoje em dia tudo é TEA. Já ouvi falar muito isso. Tudo que fala é TEA, toda criança, a criança é um pouco mais agitada. Ela tem autismo. Se ela tem, ela tem autismo. Hoje em dia todo mundo tá dizendo que tem autismo. E por um outro lado, tem pessoas... Já ouvi até profissionais dizer que falaram, olha, eu acho que, na verdade, às vezes não é o aumento do caso. A verdade pode ser que, nesse caso, estamos olhando mais para isso, né? Nós estamos investigando mais, né? E aí, doutora? Olha, exatamente isso que você disse, tá? Há um aumento no diagnóstico, porque a gente está olhando mais para isso... Tá considerando mais o que as crianças têm apresentado. Tá tirando esse preconceito que era gigante. De esperar que tudo é normal, que eu era assim também, né? Até porque o autismo tem uma questão genética, então provavelmente você é assim também. Gente, olha isso, olha só, umas bofetadinhas de vai cagando, assim, acordar. E hoje a gente fala de um caso para cada 59 nascimentos. É muita coisa. É muita coisa. E esse é um dado mundial. E para o ano que vem tende a aumentar, né, Lídia? Vai sair uma nova atualização, né? Sim. Do CID. Isso que eu ia perguntar, por que aumentar? Vai aumentar ser atualizado. Os casos, né, Lídia? A Lídia vai saber, porque vai mais características, né, Lídia? Isso. Desse transtorno que vai agregar aí. A partir, eu não sei se é 2020 ou 2021. Acho que é 2021 até, 2021 vai sair um novo... É o CID, que é o Código Internacional de Doenças, e é ali que a gente classifica, né, que os médicos classificam o que enquadra ou não no transtorno, e esse leque vai abrir ainda um pouquinho mais. Então, mais características vão entrar aí. Tá? Então, provavelmente isso vai causar ainda um aumento do número de diagnóstico. Tá? Mas hoje se fala de um caso para cada 59 nascimentos. Que já é que bastante, é muita coisa. É uma demanda expressiva, você até comentou, né? No serviço, por exemplo, como da PAI, mas assim, nos convênios tem fila. Meu consultório, por exemplo, que é particular, é com fila de espera, e hoje fila de espera fechada. Olha. Porque não tem como eu ficar inflando essa lista de espera aí infinitamente. As pessoas vão me esperar quanto tempo. Sim. Então, assim, o que a gente tem procurado fazer, e até assim, eu parabenizo já o Rafa pela essa iniciativa do simpósio, a gente precisa formar as pessoas. Exato. Tá? Formar os professores, os pais, outros profissionais da área, porque a gente precisa de muita gente trabalhando com autismo. Vamos ver se a gente fechou isso aqui, você já deu o gancho, vamos entrar no simpósio? Porque senão a gente vai conversar o dia inteiro. Nós vamos prosear. Tem assunto, e esse assunto tem mesmo. Tem. Né? Então, gente, vamos deixar isso bem batidinho, né? De que se tem que investigar. Sim. Né? É o que tem que bater na tecla. Eu tenho um filho, né, de 9 anos, que eu tô sempre falando do meu gatão aqui, que ele também está nessa fila esperando um laudo. E pais, mães, tios, avós responsáveis,
eu acho que é tão... eu fiquei assim, a gente percebe certas características que eu não me atinei, não me atinava. Mas eu falei, meu Deus, sabe? É uma coisa que fica te incomodando. Não, mas espera aí. Você vê que algo pode estar desajustado. Eu olhava e falei, meu Deus, aí tá. Aí eu comecei por mim mesma, isso na escola nunca tinha me falado nada. Por mim mesma eu comecei a falar assim, pera, deixa eu ler um pouquinho sobre isso aqui. Aí eu comecei a ler um pouquinho sobre o autismo. E vai abrindo o leque, né, gente? Vai abrindo o leque, que a princípio é muito desesperador, porque é muita coisa. Você fala, meu Deus, como é que eu vou ler tudo isso? Pra onde que eu vou? São muitos caminhos, né? E foi abrindo um monte de coisa, porque tem um espectro, né? Aí tem vários. Eu falei, meu Deus. Aí tem síndrome de Asperger, tem um monte de coisa. Aí eu falei, então calma, né? É uma leitura, então vamos devagar, né? Aí foi me apontando outras coisas, eu fui lendo, mas vai te dando até uma calma. Sim, sabe o que eu falo, Drica? Que o diagnóstico é libertador. Libertador. Eu tô assim, esperando esse diagnóstico, assim, ó. Pronta pra sorrir. É libertador. Pronta pra sorrir, assim, 100%, gente. Porque realmente porque até então é um monte de ponto de interrogação. Cada um trata de uma forma, alguns já devem ter ouvido aí, sua criança é muito agitada, ela é muito isso. E aí a gente chega em casa, já fez tudo que acha que pode fazer, né? Pra essa criança, mas chega na escola, a gente fala escola porque é a sociedade da criança ali, né? Até onde ela se desenvolve mais, né? Tem contatos e tudo mais. Então chega na escola, de novo, as mesmas coisas, as mesmas conversas, os mesmos problemas. Você fala, gente, eu não sei mais o que eu faço. Né? Mas por quê? A gente tá tratando de uma outra forma, de uma forma errada, vamos dizer assim. Então começa a surgir um monte de pontos de interrogação. Aí quando eu fui trabalhando, eu falei, não, você precisa de um profissional, eu preciso desse profissional, meu filho precisa desse profissional. Aí eu falei, gente, mas vai ser ótimo, porque quando eles me disserem, olha, tem esse laudo e ele tem isso, isso e isso. Ai, que ótimo, porque a gente vai saber exatamente como trabalhar. Eu falei, que coisa maravilhosa, eu tô assim... Esperando, estou com meu sorriso 80%, assim, esperando, né? E aí, gente, não fica com medo, não, porque parece uma coisa, nossa, que mãe louca, tá esperando. Mas é o que a gente quer, é a forma que vai ter para trabalhar, né? Aí você vai se trabalhar essa criança da forma correta, né? E sabe o que eu penso? Mais do que pra mim, mais do que pra gente, né? Que é a criança. Sim. Né? É essa criança. Imagina que se pra gente é libertador, imagina pra essa criança você poder conversar com essa criança. Porque se a gente tem esse monte de ponto de interrogação, e eles? Né? Veio isso na minha cabeça, eu falei, sim. E eles? Nós que já ainda temos um pouco mais, a gente consegue, somos mais maduros um pouco, a gente ainda consegue raciocinar alguma, mas a criança que é muito emocional, né? Ela consegue imaginar, ela sabe que meu coleguinha, que eu sou um pouco diferente dessa maioria, daquele coleguinha, daquele outro, mas o que aconteceu? O que acontece comigo? Não é? E às vezes vem irritabilidade, vem um monte de coisas, né, por conta. Eu falei, gente, não. É procurar o profissional, tendo alguma suspeita, os pais, né, os responsáveis dentro de casa, as escolas que não pode fechar os olhos, não pode só colocar todo mundo, querer colocar a mesma roupinha em todo mundo, né, e fechar e falar, olha, é isso, se ele não anda assim, então ele tem alguma coisa de errado com ele, aí é castigo, é não sei o que mais, é um monte de coisa, uma avalanche de coisa, uma bola de neve. Então a gente tem que olhar, cada ser humano é um indivíduo. Né? Então não adianta querer colocar todo mundo na mesma sacola, fechar, né, no mesmo balaio de gato. Então a gente tem que olhar devagar, com carinho, com calma e sem medo, né? Sem medo de tá trabalhando isso, porque cada vez mais será necessário, né? Já é necessário e cada vez mais vai se fazer mais necessário ainda. Seguindo essa necessidade, né? Eu acho que foi assim que vocês começaram a pensar, então, no simpósio. Claro. Né? Vamos falar dele? Vamos falar dele. O simpósio, já de antemão, vou abrir um parênteses aqui, e que todos os pais sigam teu exemplo. Que é esse exemplo de não ter medo, tirar a venda dos olhos, porque é como você falou, o bem maior está com a criança. Com certeza. Né? A qualidade de vida, a interação, as estimulações que precisam ser feitas. Então, se nós pensarmos no bem do meu filho, do meu sobrinho, do meu neto,
É na família que tudo nasce, a célula. Ali está o ponto inicial de tudo. Então a mãe, o pai, a avó, o tio vai enxergar de repente ali algo que na escola ou então aos olhos dos pais passa imperceptível. Sim. Né? E muitas vezes esse medo, esse receio que a Lídia, né, pontuou, que você pontuou e que você está esperando ansiosa, sorrindo por esse laudo, por esse diagnóstico, que muitos pais e que muitas famílias sigam teu exemplo. Não tenham medo, então não se apavoram, então não se descabele, né, por um diagnóstico, mas sim que abrace esse diagnóstico e procure profissionais como a Lídia, como a Ana, como a Larissa, profissionais de alta competência que Itajubá tem. E que hoje vão poder dar ali um suporte maravilhoso para o desenvolvimento da criança e também para a tranquilidade da família. A Lídia falou aqui em off uma coisa super legal, que o Rafa vai falar ali sobre o simpósio, tem o autismo, e aí? E agora? Então, e agora, né? Então, eu acho que o simpósio tratou muito disso, né? Demais. Vocês contaram com quantos profissionais? 4 profissionais, um estagiário trabalhando para nós, né? Certo. Mas a ideia nasceu justamente em estar passando esse aglomerado de informações, quebrando tabus, esclarecendo dúvidas, porque nós sabemos que há muitas sombras aí que vai colocando medo, não somente nas famílias, mas também nos profissionais de escola, clínicas. E você falou... Mas sabe o que coloca medo? A falta do conhecimento. A falta de conhecimento. Não é? A gente ouve as coisas, ai meu Deus, mas por que você tá desesperado? Você sabe? Não, eu não sei. E esse mesmo braços abertos que a gente tem que ter para esperar o diagnóstico, o laudo clínico, também é para abraçarmos a formação necessária. Para eu saber como que eu vou intervir junto ao meu filho, ao paciente dela, ao meu aluno que está lá na sala de aula precisando de mim. Hoje nós sabemos que a realidade escolar, ela vive de salas cheias. Né? A Lídia trabalha com isso, as outras meninas também trabalham com a realidade escolar, são salas cheias. Então eu não posso igualar o aluno número 1 da minha chamada com o aluno, por exemplo, número 20. São pessoas diferentes, são situações diferentes. Então ali eu tenho o meu aluno com TEA, mas também eu tenho outros diversos casos. Né? Tem outros diversos casos. Para trabalhar com essa necessidade, está aí a necessidade de se formar, de se preparar. E precisamos abraçar, querer receber essa informação. Exato. Por isso veio o simpósio. Porque o que nós conhecemos, se ficarmos para nós, não vai adiantar nada. A Lídia comunga do mesmo pensamento que eu e que todos nós dessa equipe, não somente eu, mas os 4 palestrantes, comungamos também desse mesmo objetivo, dessa mesma filosofia, olhamos para o mesmo horizonte, que é expandir conhecimento, expandir tudo que foi trabalhado lá para que na minha realidade, seja dentro de sala de aula, seja dentro da clínica, ou então seja dentro da sala da minha casa, eu posso estar intervindo com meu filho, com a minha criança, com o meu adolescente, de uma forma muito assertiva, de forma que essa relação venha casar, né, com a psicóloga, com a fonoaudióloga, com o professor de escola. E aí imagina só, como que vai estar a vida dessa criança, desse pré-adolescente? Não vai estar uma vida com uma qualidade muito melhor? A gente não vai estar pensando no bem da pessoa com TEA? É isso que a gente quer. E já vem, a ideia desse simpósio é maravilhoso. Eu já tô falando como mãe, porque já vem assim, vamos dizer, pronto pra gente. Por que eu tô dizendo isso? É o que eu contei pra vocês. Aí eu comecei a ler, só que são muitas coisas, você fala, meu Deus do céu, pra onde que eu vou? Aí você começa a ler, vai abrindo outras janelinhas, vai abrindo outras coisas, aí eu vou pensar como é que eu vou colocar aquilo que eu li em prática. Eu comecei a passar por isso. Olha o simpósio. E aí quando houve a ideia do simpósio, dessa formação, a Lídia e eu tivemos a experiência, a oportunidade de ministrar um curso em Maria da Fé no ano passado, né, Lídia? Foi. O ano passado, e foi muito legal, muito bacana essa experiência lá em Maria da Fé. Muitos profissionais estiveram lá, nós abordamos outras temáticas, ela dentro da fono e eu dentro da educação física escolar, e foi uma experiência muito positiva, muito joia. Este ano nós fizemos também um outro curso de capacitação em Maria da Fé, para a mesma rede lá. Dessa vez eu fiz com a psicóloga Ana Luísa, ela falou sobre grade curricular, né, os desafios, eu também falei sobre a parte psicomotora,
da criança dentro do contexto da educação física escolar, e foi também um encontro muito joia. E aí, por que não? Chamar mais profissionais e a gente poder partilhar isso junto. Acendeu aquela lâmpadazinha na sua cabeça, né? Quando eu falei com a Lídia já, né? Muito receptiva, abraçou a causa. A Ana, eu entrei em contato com a Larissa, que a gente também já fazia a gente estava fazendo um trabalho super legal que a psicóloga Ana Luísa desenvolveu e intitulou como Oficina das Emoções, e foi um trabalho muito legal, tem sido um trabalho muito joia. Então foi aí que eu conheci a Larissa. E o professor Luiz, ele foi meu formador, né, na minha época acadêmica, no meu processo acadêmico. Então tive a disciplina com ele de educação física adaptada para pessoas com deficiência. Aprendi muito, tive a oportunidade de fazer estágio com ele nas APAES. Então foi um processo muito legal. Quando eu liguei para ele lá no Rio de Janeiro, ele falou assim, só marca o dia e o horário que eu estarei aí. Quantas coisas tem que acontecer, né? Então, olha que lindo, era o momento. Foi muito por Deus, assim, que os 4 se uniram. E aí a gente foi mantendo o contato, conversando. E Deus iluminou realmente esse evento e saiu um evento maravilhoso. A Lídia, quando a gente conversou a proposta para ela desenvolveu, foi a primeira palestrante do dia, do evento. E ela, como fono, com essa missão de levar os desafios da fala, da escuta, ela abordou um tema sobre comportamento verbal, ensino da fala para pessoas com TEA. Eu vou pedir para ela dar uma esmiuçada agora sobre o que ela falou um pouquinho lá no evento. Deixa eu só ler aqui um comentário aqui que falou bom dia. É o Diego Alves que disse... Você conhece o Diego? Ah, claro. Mandou aqui, ó, bom dia a todos. Sou super fã do trabalho realizado pela professora Lídia. Ah, obrigada, Diego. Um beijo. Pronto, amor. Pode esmiuçar à vontade. Bom, então a gente conversou, né, no simpósio sobre comportamento verbal. Certo. Como eu comentei com vocês, eu trabalho com análise do comportamento, então a gente pega até a fala enquanto comportamento. E aí busquei levar para eles, para os participantes, que às vezes a gente quer que a criança fale. Mas será que ela tem pré-requisitos para isso? Será que a base dessa casa está pronta para elevar? De ouvir. Porque realmente, né? O pai tá lá desesperado pra criança falar, porque tá na hora de falar, fala da mãe, né? Por exemplo, o papai. Mas e aí? Será que ela tem os pré-requisitos? Então, eu busquei mostrar esses pré-requisitos para os participantes e também ensinar como trabalhar. Então, só rapidamente, só pra gente entender quais são esses pré-requisitos. Sim, pode falar. Então, o contato visual, que no autismo ele é pobre. Tá? A pessoa com autismo tem dificuldade de olhar. Tem, então, meu filho tem. Foi uma das coisas que eu mais... Aí eu tô sempre chamando, assim, ele. Aí isso. ele então, volta. Tem que trabalhar contato visual. Sentar. Porque essa criança precisa estar sentada para poder aprender. Então, de trabalho, sentar. Existem técnicas para trabalhar isso. Tá? E a imitação. A imitação é muito importante. Então, dentro da análise do comportamento, a gente trabalha muito imitação motora. Motora, tá? E é algo que até no teatro você pode trabalhar com as crianças. Então, tá vendo? Tem que entrar. Então, assim, tem planos para isso. Então, a gente trabalhou muito essa questão dos pré-requisitos, tá? Para saber mesmo o caminho de como trabalhar. E depois o passo a passo para o ensino da fala. Porque a gente não começa ensinando a criança a falar hipopótamo. Tá? Ela vai começar a repetir vogais, tá? Pequenas palavras, pato, onomatopeias, né? Que é imitar os sons, por exemplo, o miau do gato, o au-au do cachorro. Então, assim, existem passos e foi isso que eu busquei trazer no simpósio, esse passo a passo mesmo para ensinar a fala, tá? Certo. Foi muito legal, né? Essa participação aí, essa fala da Lídia no simpósio, abrindo o evento. Só puxando um outro parênteses, antes da Lídia, nós tivemos a apresentação de um coral. Tem que falar do coral. Na cerimônia de abertura, um coral maravilhoso. Teve coral, gente? Teve um coral, na sua grande maioria constituída por crianças, por pessoas que tinham autismo. Tem um vídeo, se não me engano, na minha página. Já fala a página. É rafa.tdp.empresa. Então lá estão as fotos, também no Instagram esse mesmo endereço. Estão as fotos e alguns vídeos do evento, da cerimônia de abertura, das crianças cantando. Então eu tenho aqui o meu agradecimento a fazer na pessoa do professor Paulinho, do tio Paulinho,
O tio Paulinho, adoro o tio Paulinho é maravilhoso, então Sim. meu agradecimento já para ele, eterno. E ele levou as crianças dele, apresentaram 3 músicas sensacionais lá. Foi um momento encantador, né, Lídia? Foi. Assim, Ai, abrindo esse evento. Eu acho que Legal. não poderia ter caído melhor, né? Então foi muito Vocês jóia. pensaram com muito carinho esse simpósio, né? Graças a Deus. Também. Eu falo que tive pessoas abençoadas e privilegiadas ao meu lado que deram suporte para esse evento acontecer. Que lindo. Não, a gente não faz nada sozinho, né, gente? A Verdade. gente não faz nada. E a segunda palestra, a segunda fala desse sábado, dia 9, aconteceu com a psicóloga Ana Luísa. Ela também tem um trabalho muito legal em clínica, né? Também é professora de uma escola aqui em Itajubá. E a temática dela foi falar sobre práticas comportamentais para alunos com TEA e outros atrasos no desenvolvimento em sala de aula, que é os maiores desafios hoje dos nossos professores regentes ou então dos professores de disciplinas específicas, Sim. né? É. A gente sabe, igual eu comentei anteriormente, os números de sala de aula são expressivos. E ali eu tenho 1, 2, 3, 8 mais casos com autismo em sala de aula. E aí como fazer? Como trabalhar o conteúdo que eu preciso trabalhar, né? Dar conta. Às vezes eu tenho, né, uma monitora em sala de aula, mas Sim, às vezes não. Então, se eu não tenho, o desafio cresce mais ainda. E a Aninha, ela veio apontando estratégias para que os professores que lá estavam pudessem chegar em suas casas, nas suas escolas e tocar o seu plano de aula de uma maneira mais tranquila, porque foram ferramentas, da mesma forma que a Lídia, na fala dela, apresentou ferramentas assim muito legais para Sim. que os profissionais pudessem estar trabalhando com as crianças, intervindo. A Aninha também fez isso. A Ana Luísa, ela pontuou lá de uma forma muito clara, muito objetiva, como que os professores poderiam estar trabalhando os conteúdos necessários com as crianças, de uma forma que levem as crianças a entender e a visualizar o conteúdo com muito mais facilidade. Então foi muito jóia, foi muito legal também. Consigam desenvolver o conteúdo, que às vezes nem consegue, o próprio professor nem consegue passar desenvolver o plano de aula que ele fez. Porque muitas vezes né? o professor ele já tem uma imagem construída do que fazer com o conteúdo para a turma. Sim. Mas aí eu tenho o Mas e aí? caso do meu aluno com TEA. O que fazer então para este aluno com TEA? Foi isso que a Aninha apresentou para a gente. Então, para o aluno com TEA, vai desenvolver essa estratégia dessa forma para conseguir o objetivo tal. Sim, já olha que perfeição, gente. Né? Então, e a gente vê como hoje em dia, como é importante esse tipo de ajuda para os professores, porque é necessário, todos na verdade teriam que ter. Ali né? Todos. A Lídia tocou num ponto cerne do encontro, apresentar a praticidade de trabalho. Isso foi muito legal. Bem bacana, porque também não adianta ter e a gente não conseguir desenvolver. Eu falo né? que ela colocou a chave lá e abriu o evento apontando já essa praticidade. A Aninha veio também já assinalando, apontando o caminho para os professores. Olha, sigam esse caminho, faz desse jeito, criem também as estratégias de vocês. Sim. Né? Falando também sobre o método ABA, né, Lídia, que vocês trabalharam. Então foi muito legal. Que é o... Como é que é mesmo? Análise do comportamento aplicada. Certo. E aí nós encerramos a parte da manhã. Fizemos uma pausa e a parte da tarde nós abrimos com a psicóloga Larissa. Ah, foi o dia inteiro? Foi o dia Ai, todo. gente, que delícia. O dia todo. Foi uma Eu delícia. não consegui ir nessa. Oh, meu Deus, mas vai ter. Vai ter mais. Segundo, Já fiquei sabendo que saíram de lá já pedindo o segundo. Ok? E aí a psicóloga Larissa, quando eu a conheci, ela tem uma criatividade, eu falo assim que ela é a construção própria, concreta da criatividade. Porque ela desenvolve um trabalho muito bonito com os pacientes dela, com as pessoas que a procuram. Ela é psicóloga? Ela é psicóloga. Tá. E hoje ela cria jogos de uma forma muito legal para poder estar trabalhando com as crianças. E aí a temática dela foi isso, foi criatividade, desenvolvimento do potencial para intervenção de habilidades emocionais e comportamentais no TEA através da construção de jogos. Então a fala dela
O tempo todo que ela esteve conosco foi ensinando os cursistas que lá estavam a como construir jogos para poder utilizar com os alunos, com os pacientes, com os filhos. E criança é lúdico. Lúdico puro. Se você apresenta-se uma forma gostosa, que ela pode se mostrar, o que ela pode aprender, ela vai absorver aquilo com uma velocidade que a gente assusta, né? Porque ela não coloca aquele bloqueio, ai que chato, ela já bloqueia, né? Então ela não absorve tudo que tem, mas quando ela tá gostando, aquilo dá prazer, né? Aí, meu bem. Tudo que nós fazemos brincando, a criança aprende numa velocidade muito mais rápida. Talvez pela experiência da educação física, que eu já vivo aí há mais de 10 anos. A educação física é uma ferramenta que, se todos tomassem o conhecimento do poder que tem, utilizaria mais dela, né, para tais objetivos. Sim. Mas o que a Larissa nos apresentou lá foi formidável, né? Ela levou não somente exemplos de jogos já prontos, confeccionados por ela, certo, como também ela apresentou ideias do que poderiam ser feitos, do que poderiam ser construídos, de temática de jogos. E isso foi muito interessante, porque abriu o horizonte dos personagens que lá estavam. Nossa, o que eu faço agora com o meu paciente? Mas como que eu poderia trabalhar isso, determinado assunto, determinado conteúdo dentro de sala de aula? E aí a Larissa chega com um jogo maravilhoso, magnífico. Então, meus parabéns para a Larissa também, que continue fazendo esse trabalho maravilhoso. Ela que desenvolveu o jogo, será? Jogo, sim, a grande maioria dos jogos vem dela. Danado. Então ela está na minha página também, assim como a Lídia, a Aninha. Pode entrar lá, procurar Larissa Virgílio. Vocês vão poder achar a página dela e também compartilhar, ver o trabalho dela, que é super interessante, super legal. Foi muito jóia. O pessoal adorou também lá. E nós fechamos o dia. Como não gostar, gente? Vocês estão bom demais. E aí nós fechamos o dia com o professor pós-doutorando, Luiz, né? Luiz Antônio Araújo. Tem um grande carinho, um grande amigo, né? Também meu. E ele veio falar sobre estimulação motora e cognitiva aplicada às pessoas com TEA. E aí ele nos deu uma aula lá, né? Um poço de sabedoria, tem conhecimento muito vasto, não só na prática com pessoas com deficiência, mas também mestrado e doutorado em relações e políticas públicas para pessoas com deficiência. Então ele já nos apresenta um novo panorama dessa sociedade que está aí fora e que está precisando do nosso trabalho, da nossa intervenção. A Lídia falou assim que precisamos ser mais úteis aí, porque a demanda vai crescer, né, vai ser maior. Que já é grande. E vai aumentar. E o número de profissionais, ele é pequeno. Então tem muito trabalho a ser feito. Sim. Então, a gente vai chegar uma hora que, falando em profissionais, que se você não tiver certos cursos, certos entendimentos, certos conhecimentos, você tá fora, né? Claro. E aí ele nos deu uma aula sobre tudo isso. Então nos falou sobre a estimulação motora, sobre a estimulação cognitiva, conceitos, aplicações, abordagem. Nos mostrou na prática a aplicação do teste de KTK, que é um teste muito... O que é esse teste? Esse teste de KTK é um teste de equilíbrio aplicado à pessoa com deficiência, né? E nos mostrou também testes de acuidade auditiva, de acuidade visual. Então foi uma tarde brilhante também. Fora a mensagem que ele nos deixou lá. Tem vídeo dele também, né, dos testes, parte da palestra dele na página. Tem uns pedacinhos lá na sua página? Na minha página. Ah, legal. Olha, gente, entra lá para poder conferir. Tem uns pedacinhos lá que nós colocamos lá, dele falando, dele mostrando na prática o que é esse trabalho, que é um trabalho muito minucioso, um trabalho muito sério, e é um trabalho que vai propulsionar outros que têm a vir por aí. Então foi muito legal, muito, muito produtivo esse dia que nós tivemos lá, né, com a Lídia, com a Ana Luísa, com a Larissa e por fim com o Luiz. Então foi muito legal. Gente, que delícia, né? E aí a gente poder ver profissionais, familiares, todo mundo junto, né? Porque é para todo mundo, tem que ser, né? Sim. É sinal que o segundo tem que vir rapidinho, e logo, né? E logo. Nós tivemos um público muito heterogêneo nesse simpósio. Então nós tivemos
participantes de muitas outras cidades que vieram Sim. prestigiar o evento. E psicólogos, professores, gestores, supervisores, fisioterapeutas. Então, muitos profissionais da área de educação, mas também da área de saúde, encontrando ali, e durante a fala da Lídia e das outros palestrantes também, compartilhando histórias, né, Lídia? Sim. Compartilhando histórias, compartilhando fatos. Às vezes a Lídia falando lá, a pessoa lembrava de tal fato, de tal história. Ah, mas eu vivo isso, como fazer? Essas vivências, então essa né? partilha que aconteceu desde a parte da manhã até o fim da tarde foi maravilhoso, porque foi um bate-papo muito legal. Acrescentou muito para quem estava lá, né, os cursistas, mas creio que para os palestrantes, para mim que estava organizando também, foi maravilhoso, porque nós crescemos muito com um evento desse porte. E aí, eu acho que quando a gente cria, organiza, participa de uma ideia dessa, dá a princípio, assim, não é um receio, dá um friozinho na barriga, né? Nossa, você fala, demais. vamos, porque a gente vem com o coração, né? A gente vem, não, vamos fazer e tal. Só que daí a gente fala, meu Deus, vai dar certo isso? Será que eu deveria estar fazendo? Será que vai dar certo? Será que é por aí? Né? Principalmente o caminho, será que é esse o caminho mesmo? Mas aí o feedback, né? Quando você faz e vê como o simpósio de vocês deu super certo e percebe que é o caminho certo, né? E que só tende a crescer Com certeza. cada vez mais. Os cursistas e todos que lá estavam, numa avaliação final, já pediram um próximo simpósio, o segundo simpósio para 2020. Não querem que aconteça Pra no segundo alegria semestre. de quem faltou, como eu, né? Quem faltou aí também já ficou. É bom que agora a gente já sabe que vai acontecer. Vai acontecer. E vai acontecer o seguinte, nós tentamos, que na verdade eu tô tentando trazer essas pessoinhas pra cá já faz uns dias, umas semaninhas, e aí agora a gente conseguiu, né? A ideia era vir antes do simpósio, não era isso que a gente tinha conversado antes, não era? Quinta, né? Na quarta, Era antes de acontecer, justamente para que a gente pudesse divulgar, ajudar a divulgar, né? Também mais conversar sobre isso. Mas a gente não conseguiu. Porém, aí a ideia agora é quando for acontecer o segundo simpósio, a gente já deixa marcado, registrado, gravado aí. Que vamos vir antes. Vamos marcar a entrevista antes para que a gente possa conversar de novo novamente, bater, reafirmar, fixar certas coisas também e divulgar o segundo simpósio. Sem sombra de dúvidas, é um assunto que ainda temos muito que trabalhar, né, Lídia? Não só a Lídia na realidade dela, eu também na minha, mas também os outros profissionais, que é dia a dia, é muito dia a dia. Sim. Né? A gente vê o trabalho formidável da Lídia, da Aninha, da Larissa, do Luiz lá no Rio de Janeiro, né? O Luiz posta muito fotos, vídeos do trabalho que ele tem lá também. Então é um trabalho muito suado. Sim, que nós profissionais temos com esse público. Então há muito ainda o que se fazer, né? Para com essas crianças. Não somente, a gente bate muito em crianças, mas tem os adolescentes, os pré-adolescentes, adultos também, né? Então o público é muito grande. Então nós vamos continuar ainda nesse trabalho de buscar conhecimento, de transmitir conhecimento. A Lídia hoje, junto com a Ana Luísa, são as duas profissionais que têm a pós-graduação em aba, né, Lídia? As duas únicas. Por isso que durante o processo de propaganda do simpósio, eu falei, fiz questão de bater na mesma tecla. Seria um dia de formação com os melhores profissionais da área. Com os melhores. Show. Então hoje tudo que a Lídia e a Aninha estão conhecendo, estão sabendo através dos cursos que elas fazem, da pós-graduação, de todo o conhecimento que elas têm, ela está trazendo tudo de mais atual, tudo de mais novo. A mesma situação da Larissa, a mesma situação do Luiz, né, conforme eu já citei anteriormente, que está trazendo para nós um novo panorama já dessa sociedade aí, né, que está gritando por ajuda, que está gritando por uma intervenção especializada de suporte assertivo junto a eles. Então foi um dia de trabalho, foi um dia de curso, de formação com os melhores profissionais da área. E prova disso que todo mundo saiu de lá muito satisfeito, querendo o segundo simpósio já para o primeiro semestre de 2020, adiantando, superando as minhas expectativas. Creio que também
dos palestrantes saíram muito felizes com a interação, com a participação. E aí eu queria abrir um ponto aqui, Rodrigo, eu queria agradecer muito ao Colégio Sagrado Coração de Jesus, Sim. o nosso querido Colégio das Irmãs aqui em Itajubá, na pessoa do professor Jacó e também da irmã Silvana. Quando eu os procurei falando do projeto do simpósio, eles me ouviram com muita atenção, olharam o projeto, leram, e com um sorriso muito bonito, a irmã Silvana falou assim: a escola abraça o projeto. Ai, que lindo. A escola abraça o projeto. Que foi o que sediou o simpósio, né? Ah, que lindo. Então, muito obrigado a todo o corpo docente do Colégio das Irmãs, a todas as pessoas que lá estavam, nos ajudaram de uma forma direta ou indireta para que esse evento acontecesse, mas o meu carinho especial pela irmã Silvana e o meu agradecimento também ao professor Jacó por ceder o espaço e deixar que esse evento acontecesse e propiciar muito conhecimento, para que quem lá estava pudesse levar aí para suas realidades locais mais formação e um trabalho de ponta, passado por eles. Passado por eles. Que lindo, gente. Agora, para que aconteçam mais trabalhos assim, dessa forma, que as pessoas, a sociedade possa aceitar, abraçar cada vez mais essa realidade, né? E aí, vamos aproveitar aqui que já teve os agradecimentos e eu, Drica, vou fazer o pedido a quem puder ajudar, sabe? A quem for de competência, para que sempre quando tiver trabalhos bem feitos, como esse simpósio, ele seja abraçado, ele seja apoiado, porque a gente precisa disso. Como a gente falou aqui, ninguém faz nada sozinho, né? Então, assim, é muito importante, sabe? Eu espero muito e tenho certeza que... E aí também foi o primeiro, né? Já deu esse boom, que foi super legal. Tenho certeza que nesse segundo simpósio vocês vão ter muito mais apoio. Com certeza. Né? E aí, quem sabe, todo mundo já pode estar, principalmente a prefeitura, não é? De repente já pode ajudar também um pouco mais, né? E aí, assim, vamos agregar. Vamos ajudar, vamos dar a mão para um dando a mão pro outro, né? Vamos crescer assim, porque quando a gente vê bons trabalhos sendo feitos com bons profissionais, sendo organizado de uma forma tão perfeitinha e tão carinhosamente organizado, né? A gente vê que é um trabalho sério, né? Então, assim, é a hora de depositar prestígio e de ajudar, de abraçar mesmo, né? Então, fica aí o apelo. É, como a gente está dizendo, uma realidade, não adianta fechar os olhos, na verdade não devemos, nunca deveríamos ter feito, na verdade, né? Mas é a hora de falar sobre autismo. E não só de falar, é hora de agir, né? Então é hora de agir. Então é todo mundo junto, é a escola junto, é o poder público, é a família, são essas pessoas maravilhosas, profissionais da área, vamos ouvir eles, já vou relembrar de novo os familiares de que a gente tem que sim ouvir o profissional. Se alguém que tenha essa autoridade dentro do assunto, de repente, te disse, olha, né, te levantou uma suspeita, procurar, como a doutora Lídia disse aqui, quanto mais cedo, melhor, né? Então, vamos trabalhar aí com o tempo, né? A gente vê que hoje em dia a gente acorda segunda, daqui a pouco já é domingo, né? Então, não vamos deixar nada para depois, não. Tem coisa que é prioridade na vida da gente, né? E aproveitando a deixa aí, Drica, temos mais uma formação ainda esse ano, que é a última formação que eu criei do calendário. Isso? A Lídia com a Ana Luísa vão estar dando um curso, né, Lídia? Sim. Sobre aba. Então a Lídia vai falar um pouquinho. Isso. Tá. Agora no mês de dezembro, 7 e 8 de dezembro. Tá chegando? Tá, vai ser um sábado e domingo. Eu e a Ana Luísa, a gente vai estar passando um curso de imersão mesmo em análise do comportamento aplicada. Já vai ser a nossa terceira turma, tá? Quem tiver interesse pode acessar minha página. Pode me achar no Face ou no Instagram como Fonolídia, tá? Que aí vai receber todas as informações necessárias a respeito. Que perfeito. Dia? 7 e 8 de dezembro. 7 e 8 de dezembro. Vai ser lá no Centro Clínico Neup. Ai, você vai me mandar depois. Eu mando pra você, e aí você... Isso, pra gente poder divulgar certinho. E aí, quando vocês tiverem dúvida de dia, de horário, de onde vai ser, é só olhar, tá bom? É um curso maravilhoso que a Lídia e a Ana Luísa já promoveram 2 vezes, edições anteriores.
profissionais de educação, profissionais de saúde, Pais. Pais. Quem perdeu as oportunidades anteriores, a gente tem a oportunidade no próximo mês de estar com a Lídia, de estar com a Ana Luísa, e é um curso incrível, aí são 2 dias de muito conhecimento, elas apontando novamente estratégias, você abrindo o seu leque de conhecimento para estar com a sua criança, com o seu filho, intervindo de uma forma assertiva junto com eles. Então, uma oportunidade incrível aí de estar com as meninas e estar em constante formação também. Vamos proporcionar qualidade a essas crianças, Com né? certeza. De Isso vida, mesmo. né? Ai, que delícia, gente! Eu não quero acabar o programa, nós já estamos extrapolados, assim, já A Lídia tem que voltar para consultório. Tem a tia Lídia. A tia que tem... Lídia, eu tô vestindo roupinha de tia Lídia já. Já pra ir direto, né, amiga? Meu Deus Dei do uma céu. fugidinha, uma fugidona. Eu gosto E de veio pra cá, que bom que conseguiu fugir. Vamos liberar a mulher, gente, pra ela poder ir embora. E liberar o Rafa, porque o Rafa também a gente fica... Hoje. A gente fica assim no WhatsApp, tá bom? Então tá, pode deixar mensagem, quando eu puder eu ouço. Aí daqui a pouco, às vezes eu tô vendo, ele tá andando na rua, ele tá gravando mensagem. É a nossa vida. Meus amores, eu quero... E é uma vida linda, parabéns. Tá? Obrigada. Eu quero agradecer muito vocês, primeiramente pelo simpósio, pela ideia do simpósio e também por todos esses profissionais terem abraçado, como a doutora Lídia, ter abraçado a ideia, né? E vocês terem feito um trabalho super bacana que veio pra ficar, pelo visto, né? Amém. 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 Veio pra ficar, tá? Vida longa esse projeto, que esse projeto possa inspirar outras pessoas, que ele possa ser cada vez mais abraçado por todas as pessoas que eu disse, principalmente, vamos dizer de novo, pelo poder público, por todo mundo aí, pelas autoridades da cidade, né? E que vocês possam cada vez terem mais sucesso dentro da ideia de vocês. Viu? No trabalho Amém. de vocês. Obrigada. Obrigado a você pelo espaço, a nosso cedido, né, Lídia? Sim. Por estar falando do simpósio, né, avaliando, falando dos frutos que ele deu e de estar mostrando para a nossa sociedade que nós estamos trabalhando, que nós estamos querendo aí caminhar para frente e chamando as outras pessoas, né, não só os profissionais, mas as famílias também, para estar perto de nós, abraçando essa causa junto conosco. Então, muito obrigado pelo seu espaço. Obrigado, na pessoa da Lídia, a todos os palestrantes, a Ana, a Larissa, o Luiz, o Colégio das Irmãs, que eu já citei. Obrigado, porque se não fosse essa união de todos, esse evento não teria acontecido. Sim. E assim nós vamos continuar trabalhando, igual você citou, sozinho nós não conseguimos nada. Sim. Então, muito obrigado de coração. Imagina, TV Itajubá tá de portas abertas. Itajubá Entrevista já deixou gravado, já deixamos gravado aqui, que vocês vão ter que voltar, né? Então vamos conversar mais. Deixa eu só ler aqui, tem uma amiga que mandou aqui, a Karina Romão de Lima, ela colocou assim: infelizmente, as mães levam os papéis com o pedido de avaliação e na fila, e a fila é infinita, chegando a mais de um ano para ser chamado. Isso atrasa o diagnóstico e, por sua vez, o tratamento. É uma pena. É uma angústia. E é o que a gente estava falando da demanda, né? Uhum. E tudo mais. Bom, realmente o poder público vai ter que começar também a se adequar dentro dessa nova demanda, né? E também cabe a nós, que estamos vendo isso, como eu, como você, Karine, e tantas outras pessoas, vamos começar a cobrar. É isso mesmo. Né? Porque a gente tá vendo, né? A gente que tá nessa fila infinita, né? Então a gente vamos começar a cobrar isso, né? Bom, meus amores, obrigado pela participação, viu, Karine? Concordamos, eu concordo com você em gênero, número e grau, Também. né? Vamos tentar melhorar isso, ok? Muitíssimo obrigada. Obrigada, tá, Drica. meus amores? Ótimo. Vamos começar o final de semana daqui a pouco, né? Então, bom final de semana para todo mundo. Igualmente. Obrigada a vocês que compartilharam hoje desse programa com a gente. Eu espero e tenho certeza que hoje a prosa foi boa e que vocês puderam pegar aí um pedacinho até de uma, vamos dizer assim, clareou um pouquinho aí, né? Eu espero que vocês possam ter absorvido muita coisa legal daqui desse programa de hoje. Consultório de Lídia, fica onde, Lídia? Clínica Primeiro Andar, 3623-6166, aqui no bairro Avenida. Certo? Ficou a dica. Ficou a dica. Tem fila também um pouquinho, né, Lídia? Porque devido, principalmente também a essa fila que a gente tá falando, né? Pública, né? A gente também tem que recorrer também
ao tratamento particular, né? E aí também aumentou a demanda. Também. Né? Então tem uma filazinha também. Tem outro profissional que trabalha? Com análise do comportamento, a gente tá formando com esses cursos. Na verdade, assim, eles não saem como analistas de comportamento, porque a nossa formação leva 2 anos, né? Mas, assim, já, às vezes, sob nossa supervisão, alguns profissionais já começam a aplicar os protocolos aqui na nossa cidade. Olha que bacana, mulher, você tá danada. Que legal! Tá vendo? Ai, que legal, gente, eu gosto disso. Boas ideias, boas ações, gente que bota a mão na massa, vai colocando frutos em tudo que é lugar, sementinha, a coisa vai brotando, vai nascendo. Ai, que delícia! Ideias positivas. Quando eu falo ideias positivas, eu lembro do programa da Consuelo. Beijo, Consuelo, pra você, viu? Meus amores, vamos terminar, liberar esse povo? Vai trabalhar mais um pouco, né? Isso. Até mais. Eu agradeço vocês pela companhia de hoje. Amanhã tem mais. Fica com a gente amanhã. Compartilha esse programa para que outras pessoas consigam ter as mesmas informações que vocês tiveram aqui. Certo? Abraço e até mais.